Vou te falar que se você acredita que quando você começar a construir a sua realidade, os seus sonhos, a sua verdade, não vai ter nenhum perrengue, meu amigo, você tá vivendo no mundo da lua e tá vivendo numa ilusão absurda. Eu acreditava que quando eu fosse começar a construir meus sonhos, minha verdade, minha realidade, a realidade que eu desejo, eu não ia ter problemas, eu não ia ter desafios, eu não ia ter dúvidas, eu ia estar super tranquila, nada ia me tirar do eixo, nada ia me tirar do meu centramento. Só que acontece que quando você começa a construir aquilo que você deseja, vai aparecendo um monte de resistência, vai aparecendo um monte de desafio, um monte de obstáculos e problemas que antes você não enfrentava. A gente tá desbravando um lugar que a gente não conhece. A gente tá saindo de uma caixa confortável, de uma zona que a gente conhece, para ir para um lugar totalmente desconhecido, totalmente desconfortável, com problemas e desafios novos que a gente nem imagina. Sempre existe problema, sempre existe desafio, sempre existe obstáculo. Mas a gente tá tão acostumado nessa caixinha, com esses obstáculos, com esses problemas, que eles se tornaram meio que comuns. Quando eu me deparei com isso e eu entendi esse cenário, alguns obstáculos, resistências e problemas que estavam aparecendo na minha vida, eu tava, calma lá, isso daqui eu ainda não sei enfrentar, porque isso faz parte talvez de uma nova realidade que eu tô construindo, que eu almejo pra mim. Se eu sei que lá atrás os desafios e os problemas que eu enfrento hoje se tornaram meio que comuns, porque eu aprendi conforme o tempo, eu aprendi a lidar com eles, eu fui aprendendo ao longo do caminho, por que não esses mesmos problemas e desafios que estão aparecendo nesse início da minha construção e da minha jornada, pra minha nova realidade, realização, por que um dia eles não poderiam se tornar comuns, poderiam se tornar normais e eu poderia estar acostumada com eles? O crescimento, a construção, essa evolução, essa realização, ela nunca vai ser fácil. Quando éramos pequenos e a gente estava começando a ter os nossos dentes nascendo, o nosso corpo crescendo, os nossos ossos se esticando, a gente sentia muita dor. Quando éramos pequenininhos, bebês, e a gente não sabia caminhar, não sabia engatinhar, não sabia andar, não sabia nem falar, a gente precisou aprender. E justamente para essa nova realidade que a gente almeja na nossa vida, a gente vai precisar aprender. A gente vai precisar voltar para essa estaca de aprendizes, de iniciantes, de bebês engatinhando, porque a gente não sabe quais são as realidades, a gente não sabe ainda lidar com essa nova vida, lidar com essa nova realidade, lidar com essa construção. Porque olha que interessante, quando a gente olha essas zonas de evolução, pra gente chegar nessa zona de realização, a gente percebe que primeiro, a gente parte dessa zona de conforto, dessa zona de conforto a gente entra numa zona de medos, de dúvidas, de incertezas, para uma zona de aprendizado, para uma zona de crescimento e aí sim uma zona de realização. Então a gente não sai já da zona de conforto já realizando. A gente passa por diversas fases da nossa vida, do nosso momento, meses, dias, semanas, anos, pra gente chegar nesse momento de realização. Eu vou passar ainda por medo, por dúvida, por incerteza, por inseguranças, por ansiedade. Isso é muito normal da nossa vida, do ser humano, porque a gente tá entrando numa zona que a gente desconhece. A gente não sabe como que vai ser. A gente não sabe se vai ser bom, se vai ser ruim. A gente fica nessa ansiedade pra buscar as respostas, nessa afobação. Meu Deus, como que vai ser? A gente fica assim. Mas quando a gente sai dessa zona de conforto, dessa zona do medo, e a gente entende que nada passa de aprendizado, que tudo o que a gente está passando, enfrentando, os desafios, os obstáculos, tudo não passa de aprendizado, a gente respira. A gente respira porque a gente entende que tudo é passageiro, que tudo faz parte de um aprendizado que está nos levando para onde a gente deseja chegar. E quando a gente respira, a gente entende que tá tudo bem a gente errar, tá tudo bem a gente cair. Nós somos seres humanos imperfeitos. Entre nós, que assim, quantas vezes a gente vai lá, a gente estipula uma rotina, a gente fala, eu vou seguir isso daqui bonitinho, eu não vou cair, eu não vou falhar, eu não vou errar, e a gente falha. A gente cai,
a gente erra, a gente não faz aquela rotina perfeita que a gente gostaria, ou que a gente produz 100% do jeito que a gente gostaria, ou que a gente consegue fazer aquele trabalho 100% do jeito que a gente almejaria. Cara, a gente não é robô, a gente não é 100% perfeito, a gente nunca vai conseguir estar 100% pronto, 100% perfeito pra gente chegar nessa jornada da realização, pra gente chegar nessa nova realidade. A gente não vai chegar perfeito, a gente não vai chegar acertando tudo. É justamente errando que a gente vai aprendendo, é justamente lidando com os desafios novos que a gente vai subindo cada degrau, até a gente chegar nesse lugar que a gente almeja. Então, a gente olhar e achar que a gente vai para uma nova realidade, para uma nova construção, para algo novo, desconhecido, sem errar, é uma baita de uma ingenuidade que eu olho e falo assim, meu amigo, seja mais justo com você, pelo amor de Deus, porque você é ser humano, você vai errar da mesma maneira que eu erro também quase todos os dias. Mas o mais gostoso e satisfatório é que quando a gente chega nessa zona de aprendizado, a gente vai testando, a gente vai se tornando o nosso melhor amigo, porque a gente vai tendo uma certa empatia com a gente de calma lá, eu tô aprendendo, eu ainda não sei como fazer isso. Eu sei que eu desejo ter essa rotina, ter essa vida dos sonhos, ter essa nova realidade, fazer tudo isso porque a gente tem sonhos, a gente tem ambições. Se você tá aqui é porque você tem ambições, você deseja construir algo e eu tenho certeza disso. É justamente nesse processo de aprendizado, de testar, de cair, de falhar, de errar, que você vai conseguindo aprender cada vez mais a lidar com essas situações que antes era completamente difícil para você e hoje vai se tornando mais tranquila ao longo do seu caminho para você chegar onde você deseja. Seja mais tranquilo com você, seja mais calmo, seja mais amoroso com você, porque você está construindo uma nova realidade, você está construindo uma nova versão sua. E eu trago isso para mim também. Eu tô nesse momento da minha jornada de construção onde eu tô entrando nessa fase de crescimento, mas eu ainda erro pra caramba. Eu ainda tô verificando, o que dá certo pra mim, o que não dá certo, até onde eu vou, qual que é o meu limite, quais são os meus medos, quais são as minhas inseguranças, as minhas incertezas, porque eu tenho. Só que é justamente olhando pra elas com amorosidade e acolhendo que eu consigo olhar pro que eu quero chegar, porque eu tô construindo e falar, ok, calma, pelo amor de Deus, eu tenho tempo, eu não preciso correr, eu não preciso me afobar, eu não preciso bater em mim, eu não preciso ser injusta comigo, eu não preciso ficar o tempo todo me pressionando, porque eu sou humana e tá tudo bem. Nossa, meu Deus do céu, eu errei de novo a 25ª vez. Ok, tudo bem, gente, eu tô aprendendo. O que eu posso fazer na próxima vez para não cair nesse mesmo erro? Eu já entendi que quando eu erro, eu me pressiono, eu me cobro e eu fico me punindo porque eu errei, é 1000 vezes pior do que eu só sentar e conversar comigo. Escrever, desabafar, orar, me conectar, mas entender que ok, gente, eu falhei. Eu achei que eu iria conseguir, mas acabei falhando. E tá tudo bem. O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Como que eu posso voltar para esse meu eixo? Porque quando a gente tá alinhado em nós, quando a gente tá bem com nós mesmos, quando a gente cuida da gente com amorosidade, quando a gente ama a gente da mesma maneira que Deus nos ama, isso é uma coisa assim que é uma oração linda que eu vi uma vez, que é: Deus, me ensine a me amar e amar as pessoas ao meu redor da mesma maneira que você nos ama. É tão simples, mas tão poderosa, tão linda, tão única, tão profunda, porque a gente precisa ter esse olhar amoroso com nós, ainda mais se a gente está construindo algo, ainda mais se a gente está buscando essa nova versão, essa nova realização, essa nova realidade. A gente ainda não chegou lá. E se a gente ficar brigando, se a gente for o nosso maior inimigo, o nosso maior sabotador, o nosso maior hater, como que a gente vai conseguir realizar? Como que a gente vai conseguir construir essa nova versão e essa nova realidade se a gente não é o nosso melhor amigo, se a gente não é o nosso maior apoiador, se a gente não é a pessoa que a gente mais confia?
que a gente mais se inspira, que a gente mais admira. A gente tem que ser essa pessoa pra gente chegar onde a gente deseja. Essa é a jornada, faz parte desse nosso movimento, faz parte desse nosso crescimento, faz parte a gente não saber, faz parte a gente buscar ajuda. A gente pode sentir algumas dúvidas, a gente pode sentir algumas incertezas, algumas inseguranças, mas é uma motivação que eu deixo pra você, uma inspiração, que é o que eu tô trazendo pra mim. Por quê? Tem aquela história de que ruim já tá quando a gente tá sobrevivendo, quando a gente tá vivendo no automático, às vezes a gente nem vive, só tá sobrevivendo. Então, assim, viver nessa realidade de zona de conforto, de mediocridade, de ai, viva isso, o automático, sobreviva, ai, você tem que aceitar que a vida é assim, a realidade é assim, o governo é assim, papapá, pipipi, papapá, pra mim já é ruim demais. Então, eu falo assim, se não der certo, pelo menos eu tentei, pelo menos eu fui, pelo menos eu vou voltar para um lugar que tecnicamente eu estou, para o estado que eu tecnicamente estou, ou talvez eu até avance um pouco mais, porque a casca vai ficar cada vez mais grossa e a gente vai ficar cada vez mais tranquilo de receber porrada. Não que eu queira receber porrada da vida, mas a gente vai ficando mais, ok, eu entendi que as porradas existem, eu entendi que os desafios acontecem, e se eu já superei aquele desafio que eu nunca imaginei que eu ia superar, então eu posso superar esse desafio também. E, gente, isso daqui, ó, vai criando uma casca cada vez tão mais grossa, de uma forma boa, que esse medo que a gente sente no início, essa ansiedade, essa angústia, essa, ai meu Deus do céu, não sei o que vai acontecer, gente, vai se tornando tão comum, tão tranquilo. Se eu pudesse te dar uma dica agora, um conselho, confia em você. É isso que eu tô construindo. Eu tinha vontade de construir há anos atrás, mas eu não confiava em mim. E a confiança também é um processo que a gente pode conversar isso daqui outro dia, mas confia em você, fica tranquilo, confia que as coisas vão dar certo. E é isso, gente, a gente vai construir, a gente vai aprendendo ao longo do caminho, ao longo dessa jornada. Estamos juntos nessa jornada da nossa realização, essa nossa construção, criação e tudo mais. Te vejo no próximo episódio. Um beijão e tchau!